parábola. Então ele lhes disse: cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Contou-lhes então esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Amém. Irmãos, todos nós vivemos ansiando pelas bênçãos de Deus, bênçãos materiais, saúde, família, filhos, sucesso no trabalho. Agora eu faço uma pergunta: será que toda a bênção de Deus traz resultado positivo? Será que existe uma bênção específica que edifica? E será que existe uma bênção específica que derruba você e sua vida? A resposta é não. A mesma bênção de Deus pode edificar ou derrubar você e sua vida. Tudo vai depender da maneira como você percebe a bênção de Deus, maneira como você vai lidar com a bênção de Deus, a maneira como você vai fazer uso dela. Bênção, teoricamente, é boa, é benéfica, porque diz Tiago: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus. Portanto, dom que vem de Deus é perfeito, dádiva que vem de Deus é boa. O ponto crucial é a nossa atitude ao lidar com ela. Este rico da parábola, ele foi ricamente abençoado. Ele teve uma colheita abundante, safra muito boa. Né? Só que no monólogo dele, a gente percebe que faltam duas coisas. Vamos ver então. Ele diz assim: o que eu vou fazer com toda essa colheita abundante? Né? Eu vou construir celeiros até maiores e vou guardar tudo só para mim. Eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber, eu vou me alegrar. O que falta? Faltam Deus. Em segundo lugar, faltam gratidão a Deus. Ele só pensou em si, para seu próprio proveito. É a imagem típica de uma pessoa que não é rica em relação a Deus. O que significa uma pessoa ser não rica para com Deus? A própria passagem, Lucas 12, 21, dá resposta à pergunta. Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Quem não é rico em relação a Deus? A pessoa que acumula tesouros tão somente para si. Aquele que guarda a bênção de Deus e não divide com ninguém, nem com Deus, nem com os outros. Quem é homem rico? Aprenda com um mendigo na rua. Pergunta para ele quem é o homem mais rico da região. Ele vai lhe responder: aquele que me dá alguma coisa para comer. Não é aquele homem que tem muito, mas não dá nada. Quem tem muito e não dá nada, a gente não chama ele de rico, a gente chama ele de avarento, pão duro. Homem rico, para o mendigo, para os outros, é aquele que dá alguma coisa para suprir necessidades. Nós estamos vivendo uma era de tumultos e protestos, tudo quanto é lugar. Europa, Sudeste Asiático. Né? Por quê? Qual é a razão principal desse fenômeno social? É a polarização econômica. Isto é, a discrepância entre os que têm e os que não têm está aumentando cada vez mais. Ainda mais com o advento da inteligência artificial, muitos vão perder emprego. E desempregados com poder aquisitivo baixo vão acentuar ainda mais o nível de polarização econômica.
Estamos vivendo uma era em que aquele mandamento de Deus, ame ao seu próximo, deixa de ser mandamento, mas de uma necessidade para preservar sua vida e a vida de seus familiares. Dizem que um homem, quando passa fome por 3 dias, ele é tentado e impulsionado a roubar. Isso não é verdade? A bênção de Deus guardada no cofre pode não ter nada a ver com a vida sua, nem com a vida dos outros. Por isso, Jesus contou essa parábola, para explicar a relação existente à vida e à quantidade de bens. As duas coisas podem não ter nada a ver uma com a outra, quando a bênção de Deus é guardada no cofre. Barra de ouro, cédula de dinheiro, nota, guardadas num cofre, trancado a 7 chaves, podem não ter nada a ver com a vida do próprio rico da parábola, nem com a vida dos outros. Guardadas dentro de um cofre, elas não passam de mero pedaço de metal, mera folha de papel. Mas quando você abre o cofre, quando você distribui a bênção de Deus com os outros, esse pedaço de metal, essa folha de papel, viram alimento, viram roupa, viram moradia. Para a preservação de muitas vidas. O homem rico e insensato dessa parábola é um exemplo clássico de uma pessoa que transformou a bênção que edifica em bênção que derruba. Não havia nele a fé, não havia nele o senso de responsabilidade, de missão, de ser usado como instrumento de Deus na preservação da sua própria vida e na preservação de muitos outros ao redor. E por falar em celeiros, me surge na mente uma personagem muito famosa, conhecida por nós, que é José. O homem rico também encheu seus celeiros com grãos de cereais. José também encheu celeiros com grãos de cereais. José era um homem abençoado por Deus. Deus lhe deu uma habilidade extraordinária de interpretar sonhos. E ele interpretou o sonho do faraó, o que levou ele ao cargo de primeiro-ministro do Egito. E durante 7 anos de fartura, ele guardou riqueza dentro dos celeiros. Enquanto o rico da parábola guardou tudo só para ele, José guardou tudo, não somente para ele, mas para outros. Nos 7 anos próximos de fome, ele abriu os celeiros e distribuiu grãos de cereais para salvar a vida, não somente do povo do Egito, mas também nações vizinhas. Não foi isso que ele falou quando se encontrou novamente com seus irmãos que vieram comprar cereais no Egito? Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida, um grande livramento. José é um exemplo clássico de quem usou, fez bom uso da bênção de Deus para preservar muitas vidas. Mateus capítulo 15 traz um relato sobre um milagre que Jesus tinha operado. Com 7 pães, é isso mesmo, né? E com alguns peixinhos, ele conseguiu alimentar 4.000 homens, fora mulheres e crianças.
perguntou quantos pães vocês tinham. E quem é vocês nessa frase? São os discípulos do Senhor Jesus Cristo, somos nós. Eles tinham a bênção de Deus em suas mãos, que eram 7 pães e alguns peixinhos. Eles entregaram essa bênção de Deus ao Senhor Mestre Jesus Cristo. E Jesus conseguiu operar milagre com esse pouco que os discípulos tinham lhe entregue. Irmãos, esse pouco que você tem em suas mãos, você pode dizer, que diferença isso fará para combater desigualdade econômica e social? Irmãos, faça a sua parte. Entregue isso na mão de nosso Mestre Jesus Cristo. Ele fará a parte dele. Por que Jesus operou esse milagre? O texto fala claramente o motivo. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não comeram nada. Eu tenho medo, tenho receio, tenho preocupação de que, ao voltarem para suas casas, eles possam se sentir desfalecidos e cair no chão. Jesus fez bom uso da bênção que Deus tinha dado a seus discípulos para levantar, para edificar, para manter essas pessoas em pé. Vocês conhecem a história de Esther. Esther era uma judia de beleza física extraordinária. Foi escolhida como rainha do rei da Pérsia, Xerxes. Mas havia um homem chamado Hamã, que era alto oficial do palácio, e por algum motivo ele odiava o povo judeu. Então ele botou um plano. Ele queria exterminar todo o povo judeu espalhado por toda a extensão do Império Persa. Ao saber dessa conspiração, Mardoqueu, que era um parente da rainha Esther, se aproximou dela e disse o seguinte: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Em outras palavras, quem sabe, para resolver essa questão de que Deus abençoou você com essa beleza extraordinária e com essa posição de rainha, que é uma posição de grande influência. Esther se apresentou ao rei sem autorização prévia e ela conseguiu salvar, então, milhares e milhares de vidas do seu povo. Esther é um outro caso clássico de quem fez bom uso da bênção de Deus para preservar vidas de muitas pessoas. Atos, capítulo 4, traz relatos de uma pessoa chamada Barnabé. Ele era da ilha de Chipre, vendeu propriedade e trouxe todo o dinheiro da venda e colocou aos pés dos apóstolos para edificar a igreja primitiva. Uma pessoa que soube fazer bom uso da bênção de Deus para edificar não somente a sua vida, mas também a vida dos muitos irmãos. Irmãos, eu me orgulho de ser pastor dessa igreja, Yanakioré, Igreja Unida. Sabe por quê? Porque nós temos casos semelhantes ao que o Barnabé acabou de fazer. Ela já está no céu, uma conselheira idosa. Antes de ir para o céu, ela doou o apartamento onde ela morava. O apartamento era dela. Mas admiro mais ainda a fé dos filhos. Para que a igreja não tivesse o trabalho de gerenciar, administrar o imóvel, sabe o que uma das filhas fez? Ela comprou o apartamento da sua própria mãe e doou à igreja
em cash para ajudar a igreja a gerenciar melhor. Outro presbítero que tinha um apartamento aqui no Bom Retiro, também antes de ir para o céu, chamou seus filhos e falou: eu quero doar essa bênção a Deus, à igreja. Com consentimento, com concordância dos filhos, então, esse presbítero, cujo nome eu não vou falar, né, também doou o apartamento para a igreja. São exemplos a serem seguidos. Pessoas que abriram mão da bênção de Deus para que essa bênção de Deus possa ser dividida e compartilhada com os outros para preservar a vida de muitas outras pessoas. Agora, inversamente, na Bíblia também há história de personagens que não souberam fazer o bom uso da bênção de Deus. É o caso de Sansão. Sansão, ele era um homem muito abençoado. Deus lhe deu uma força física sobre-humana, sobrenatural. Ele incumbiu a missão de libertar seu povo do domínio de filisteus, que era arqui-inimigo do povo israelita. No começo, ele cumpriu fielmente essa missão, mas ao passar dos dias, o que aconteceu? Ele começou a fazer uso indevido da bênção de Deus. Ele começou a usar a bênção de Deus para sua vingança pessoal e para prazeres da vida. O fim dele foi trágico, nós conhecemos a história dele. Um outro caso semelhante é o rei Salomão. O rei Salomão, quando ele assumiu o poder, ele era muito humilde. E quando Deus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Ele pediu sabedoria. Sabedoria para poder governar o povo conforme a vontade de Deus. Isso agradou demais ao coração de Deus. Deus deu tudo para ele, sabedoria. De tal forma que rei Salomão, nós sabemos muito bem, é famoso por seus julgamentos, né? Muito inteligentes, sábios, e ele ganhou fama internacionalmente. Mas não somente a sabedoria foi dada a ele, a Bíblia diz que Deus também deu para ele riquezas e honra. E eu pergunto para você, o que mais um homem poderia querer para ser feliz na vida, senão sabedoria e riqueza? O rei Salomão era tão abençoado que ele tinha essas duas bênçãos em suas mãos. Durante o reinado de rei Salomão, Israel experimentou o maior grau de prosperidade. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? Salomão começou a fazer uso indevido das bênçãos de Deus. Ele começou a se casar com as mulheres pagãs, introduziu idolatria para dentro do palácio, para dentro do país, e ele acabou caindo na degradação espiritual. De tal forma que a Bíblia diz que o coração dele havia se desviado do Senhor. Ele começou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. O ponto comum entre Sansão e Salomão, por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa do uso indevido da bênção, eles acabaram transformando a bênção que edifica em bênção que derruba. Portanto, é importante você guardar em sua mente que bênção de Deus pode edificar sua vida, mas também pode derrubar a sua vida. A questão é como você vai gerir a bênção dada por Deus. A bênção de Deus é como se fosse uma faca. Quando é bem direcionada, serve de instrumento para engrandecer o reino de Deus e para fazer grandes obras de Deus. Mas quando ela é mal direcionada, vai servir de arma para derrubar você. Em
vez de preservar a vida, matar muitas vidas. Eu estou acompanhando o noticiário do julgamento do ex-presidente do Brasil e também ex-presidente da Coreia do Sul. Foram julgados, culpados, condenados e estão cumprindo pena em prisões. Eu fico imaginando olhando para eles, teria sido melhor se ele não tivesse sido um presidente. Talvez teria sido melhor se ele fosse um cidadão comum, assim como você e eu. Terá família, esposa, filhos, viver uma vida mais feliz. Jesus também diz algo semelhante na Bíblia, ao se referir a Judas Iscariotes. Jesus falou isso. Melhor seria que não houvesse nascido. Teria sido melhor se ele não tivesse nascido. Jesus, ao se referir àqueles que faziam os pequeninos tropeçar, falou, seria melhor que ele fosse lançado no mar com uma pedra amarrada no pescoço. E eu fico imaginando, o Senhor Deus talvez esteja olhando para você e para mim. Talvez esteja dizendo, teria sido melhor, irmão, se eu não tivesse lhe dado tanta riqueza. Teria sido melhor se eu não tivesse dado tanta sabedoria para você. Será que Deus não estaria falando isso comigo agora? Para você? Será que essa preocupação minha é à toa? É desnecessária? É sem fundamento? Como você está lidando a bênção que Deus te deu ultimamente? Por acaso você gostaria que a bênção que te edifica se transforme em uma bênção que te derruba? Eu acho que não. Eu também não quero que isso aconteça. E tem jeito de evitar isso? Tem. Qual é o jeito? Lá vai a chave da questão. É a gratidão, irmão. Você tem que agradecer constantemente pelas bênçãos que Deus te deu. Toda a bênção de Deus que edifica é acompanhada por gratidão. Porque se você não agradecer, sabe o que vai acontecer? O orgulho vai tomar o lugar da gratidão. Para que você possa estar sempre agradecendo a Deus pelas bênçãos de Deus, é importante que você reconheça que a fonte de bênçãos é Deus. Toda a boa dádiva, diz a Bíblia, né? Assim, vou passar para o outro. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai. Agora, muitas pessoas acham que o benefício que você está usufruindo e desfrutando agora é o resultado do seu esforço, da sua capacidade, da sua inteligência, da sua experiência, que Deus não tem muito a ver com isso. Tudo feito pelas minhas mãos. E você se gaba, você se orgulha disso. E quando isso acontece, gratidão se evapora, vai embora. Você esquece de Deus. Por isso Deus falou o seguinte, porque Deus abomina orgulhoso, Deus falou o seguinte, quando eu te abençoar, eu quero que você faça isso. Há um versículo no Deuteronômio que explica isso explicitamente. Falou assim, volto aqui para vocês.
quando vocês comerem e ficarem satisfeitos, deem graças e louvores ao Senhor. Vigiem para não esquecer do Senhor. É a palavra de Jeová. Quando eu te abençoar, dando riqueza, oportunidade, saúde, é para você me agradecer. Não porque Deus esteja cobrando. Porque te abençoei, você tem que me agradecer. Não é bem isso. Ele quer que a gente tenha coração grato, porque se não tiver coração grato, o que vai acontecer? Você vai ter um coração orgulhoso, que é abominável por Deus. Então, para nosso próprio bem, Deus faz questão que quando você se sinta abençoado, que você dê graça a Ele, ao Senhor, para manter seu coração humilde, para que você possa continuar sendo abençoado por Ele. E não esquecer dele. Você foi tão abençoado por Deus. Você não vai esquecer de Deus, né? Porque Ele te abençoou tanto. Olha, mas ao longo dos 20 e poucos anos de meu ministério pastoral, eu me encontrei com todo quanto tipo de gente. Eu já vi pessoa, após ter ganho muito dinheiro, simplesmente deixou Deus e a igreja. Já vi um membro da igreja ganhar muita fama, deixou a mulher, se casou com outra mulher 20 anos mais nova que ele. Já vi um irmão que toda vez que eu convidava para servir na igreja, me dizia, eu não tenho tempo. Falta de tempo era desculpa para não servir. Mas quando ele finalmente teve tempo livre, disponível, tempo de sobra, ao invés de começar a servir a Deus e a igreja, ele vai para a montanha, vai para o mar, vai para o campo. Quando finalmente sua saúde foi restaurada, ao invés de começar a servir a Deus, ele volta a correr para os prazeres da vida. E por falar em saúde, irmão, saúde também é bênção de Deus. Eu já me encontrei com tantas pessoas que se orgulham dos cuidados para com a sua saúde. Olha, eu sou homem saudável hoje porque eu pratico esporte regularmente. Eu só como coisa saudável. Eu cultivo bom hábito de sono. E como resultado de tudo que eu fiz, hoje eu tenho essa saúde. Irmãos, será? Vocês conhecem a história de Daniel e seus amigos, que foram levados em cativeiro para a Babilônia? Né? O oficial do palácio queria alimentar esses jovens adolescentes com a comida vinda diretamente da mesa do rei. Só que Daniel e seus amigos recusaram essa oferta. Sabe por quê? Porque eles pensaram que essa comida devia ter alguma relação com idolatria. Então, para que eles não sejam religiosamente contaminados, eles recusaram. E disseram para o oficial, para nós, basta legumes e água por 10 dias. E no fim do 10º dia, vamos ver quem que vai aparentar mais saudável. A Bíblia diz que no fim dos 10 dias, Daniel e seus amigos se aparentavam muito mais saudáveis do que aqueles outros que comiam do alimento vindo da mesa do rei. Irmão, você pode ter feito tudo isso que você fez. Meus parabéns. Continue fazendo. Mas, de repente, amanhã, você pode ser acometido por um câncer. Você pode ter um AVC, então um derrame cerebral. Pode morrer subitamente. Com essa história de Herodes, rei Herodes, ele era um rei, morava no palácio, ele tinha, provavelmente, acesso a melhores condições para cuidar da sua saúde, melhores condições para se alimentar. No entanto, como ele morreu? Morreu subitamente
durante um discurso público que ele fazia. Em outras palavras, irmãos, questão de vida e morte está sob controle de Deus, não da gente. Portanto, a Bíblia é muito clara nesse aspecto. Não digam, pois, no coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Eu quero resumir o sermão desta manhã do seguinte: como você tem feito uso da bênção de Deus, da oportunidade, da sua beleza, da sua riqueza? Você tem usado a bênção de Deus para preservar a vida de outras pessoas? Você tem aberto o seu cofre e tem compartilhado as riquezas de Deus com os outros? Ou será que você guardou só para você, assim como esse homem rico, insensato? Faça uma autoavaliação. E se você chegou à conclusão de que você tem feito uso indevido da bênção de Deus ultimamente, que aqueles sentimentos de agradecimento e gratidão a Deus têm sumido ultimamente, é hora de você se arrepender. Graças a Deus, Deus sempre deixa a porta aberta para arrependimento, para restauração. Sansão tem cometido erros, mas no fim da sua carreira, ele se arrependeu profundamente e ele escolheu a morte condizente com a vontade de Deus. Salomão também tem cometido muitos erros, tem feito uso indevido das bênçãos de Deus, mas no fim da sua carreira, ele se arrependeu, escreveu muitos salmos e principalmente o livro de Eclesiastes, cuja sabedoria ainda é considerada uma das pedras mais preciosas que estão sendo transmitidas de geração em geração, ao longo dos séculos e séculos. Agradeça a Deus pela bênção que você tem. Porque se você fizer bom uso da bênção derramada sobre sua vida, Deus ainda consegue fazer grandes obras através da bênção que você recebeu. Curve a sua cabeça, irmão. Senhor, obrigado por essa palavra para mim, pregador. Eu confesso que eu tenho feito uso indevido da sua bênção ultimamente, pois eu me arrependo e me entrego ao Senhor para que Deus possa me usar como instrumento, para que eu possa ser inteligente ou sábio o suficiente para fazer um bom uso das bênçãos que Deus derramou sobre minha vida. Por isso eu oro neste momento que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, grande amor do nosso Deus Pai, e a operação e a atuação constante do Santo Espírito estejam conosco agora e para sempre. Amém.